Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Eu vou começar hoje com vocês sobre análise sintática. A gente vai começar a estudar sobre análise sintática. Para ajuda de redação, serve muito também para a questão das alternativas de interpretação textual que cai no Enem, porque a análise, como eu já disse, ela não vem diretamente, né? Mas vai ajudar bastante para a produção textual de vocês na redação. Aí eu trouxe o meu áudio, tá bom? Porque esse meu áudio é muito alto. Se tiver muito alto, aí eu baixo, tá? Só dizer aí. Está normal. Tá normal, né? Deixa eu voltar para a apresentação. Então vamos lá. A apresentação sobre análise sintática na língua portuguesa tem a gente estudou já basicamente análise morfológica e dentro da língua portuguesa também existe a análise sintática, que estuda os termos da sintase. O que seria análise sintática? Seria como os termos são chamados numa oração. E a análise morfológica são o que as classes gramaticais são na base. Quando ela vai para a análise sintática, muda um pouco. Tem outro sentido na oração. Na análise morfológica, a gente tem as 10 classes gramaticais, que são substantivo, adjetivo, numeral, vão dizendo aí, pronome, que a gente estudou isso, né? Eu vi com vocês. Que são as variáveis e são invariáveis. As variáveis é que elas podem mudar, né? Número, gênero, como substantivo, e as invariáveis, como preposição, elas não mudam numa oração. Aí, a partir daí, com essas classes gramaticais, vai se encontrar na sintaxe, vão se dar análise sintática de cada termo estudado. Por exemplo, o substantivo, que na análise morfológica, que dá nome a seres, lugares, na análise sintática, ele vai passar a se chamar sujeito. Aí eu trouxe hoje o sujeito e o predicado, que são os termos essenciais de uma oração, certo? Começando com termos essenciais de uma oração. Sujeito é alguém ou alguma coisa sobre a qual é dada uma informação. Por exemplo, uma pessoa, mas não quis se identificar. Sujeito, uma pessoa. Os sujeitos podem ser. Agora vem os tipos de sujeitos que a gente tem na nossa sintaxe. Determinados ou indeterminados, mediante a condição de poder ser ou não ser identificados. Quando identificados, a gente dá o nome de sujeito determinado. Por exemplo, a Ana acabou de chegar. Sujeito determinado. Porque na frase está explícito quem é o sujeito. Quando não é identificado, são chamados de sujeitos indeterminados. Por exemplo, estão chamando aí a porta. Quando a gente não consegue identificar quem está chamando, esse sujeito vai ter o nome de indeterminado.
Quando o sujeito determinado pode ser facilmente identificado pela sua forma verbal, ocorre um sujeito determinado oculto. Agir conforme suas orientações. Aí a gente sempre pergunta na análise sintática, a gente sempre vai perguntar ao verbo para saber identificar o que é um sujeito. Até aqui tá tudo bem, gente? Sim ou não? Sim. Então a gente pergunta ao verbo. Agir conforme suas orientações. Quem agiu ou que agiu? Se a gente tem uma resposta, quem agiu? Agir conforme suas orientações. Quem agiu? Se eu falo agir conforme suas orientações, quem agiu? Alguém. Mas eu estou colocando em primeira pessoa, agir conforme suas orientações. Eu não posso dizer eu agir conforme suas orientações. Se eu agir conforme suas orientações, eu tenho sujeito na frase, sendo que o sujeito está oculto. Então, é uma frase com sujeito determinado, mas o sujeito está oculto, porque eu estou conseguindo achar o sujeito, mas ele não está na frase, ele não aparece. Então, seguindo adiante, o sujeito determinado podem ser simples e composto. O que seria um sujeito simples? É quando o sujeito tem um só núcleo, isto é, quando um verbo se refere a um só substantivo, a um só pronome, a um só numeral, a um só sujeito. E o sujeito composto é quando o sujeito tem mais de um núcleo, quando ele se refere a dois substantivos, a dois pronomes, a dois numerais. Por exemplo, oração e trabalho são recursos mais poderosos na criação do homem. Aí você pergunta ao verbo para descobrir quem é o sujeito. O que são recursos mais poderosos na criação moral do homem? Oração e trabalho. Se existem dois substantivos que se tornaram sujeito, essa oração é um sujeito. Tem um sujeito? Qual é o sujeito da oração? Composto. Sujeito composto. Mas se eu digo assim, Ana vai ao hospital tirar sangue. Eu tenho o que na oração? Sujeito simples ou composto? Como? Simples, porque só tem um núcleo. O verbo só se refere a um núcleo. Então, não é... Porque, às vezes, a gente pode confundir com plural, né? Eu já vi gente confundindo com plural. Sujeito simples e composto não tem a ver com o plural. Tem a ver com o núcleo do verbo. Então, se a gente diz assim, as bananas estão apodrecendo na geladeira. É um sujeito simples ou é um sujeito composto? Simples. Simples, porque por mais que esteja no plural, ele só está ligado a um núcleo, certo? Passando. O sujeito oculto, como está explicando anteriormente, é aquele que não está materialmente expresso na oração, mas pode ser identificado. Acordo sempre antes do sol. Aí eu faço a pergunta ao verbo: quem acorda ou o que acorda antes do sol? Eu.
Se não, eu não consigo enxergar na oração, mas eu consigo obter uma resposta de sujeito, esse sujeito vai ser oculto. Sujeitos determinados. O sujeito oculto também pode vir como desinencial, implícito ou ilíptico. Quando vocês forem resolver, ele pode ter esses três nomes. Aparece de forma escondida na frase, mas conseguimos determiná-lo pela desinência, terminação do verbo, ou perguntando a ele quem ou o quê. Quando a gente quer saber sempre do sujeito numa frase, a gente faz essas perguntas ao verbo, quem ou o quê. Então tem assim, é porque não dá para ler, que está muito pequenininho. Devemos proteger a infância porque as crianças são o futuro da pátria. Aí você vai perguntar o verbo, quem deve proteger a infância? Se obter a resposta nós, contém aí nós, então a gente coloca nós devemos proteger a infância porque as crianças são o futuro da pátria. Então é um sujeito oculto. Sujeito indeterminado. Algumas vezes o verbo não se refere a uma pessoa determinada, ou por se desconhecer quem executa a ação, ou por não haver interesse no seu conhecimento. Dizemos, então, que o sujeito é indeterminado. Nunca lhe deram nada. Aí eu pergunto ao verbo, quem nunca lhe deu nada? Eu não obtenho resposta nenhuma, porque ficou implícito na frase quem é o sujeito. Se eu não encontro um sujeito na frase, este sujeito é indeterminado. Mandaram chamar Isabela. Quem mandou chamar Isabela? Ninguém sabe quem mandou chamar Isabela. Então, esse sujeito é indeterminado. Porém, existe uma regra na gramática que o verbo estará sempre na terceira pessoa do singular ou do plural quando ele for indeterminado. Certo? Então, o verbo na terceira pessoa do plural singular, verbo na terceira pessoa no singular ou plural, o sujeito sempre será indeterminado. Então, e tem o último, que é o sujeito inexistente. Os sujeitos podem ser inexistentes quando a oração é composta apenas pelo predicado. Está um calor, não tem sujeito, só tem um predicado. Depois do sujeito, todo o resto da oração é um predicado. Então, é uma frase sem sujeito. Mas, para facilitar, tem aí, basicamente, determinando a frase que tem um sujeito inexistente, que são casos que acontecem com verbos ou expressões que denotam fenômenos da natureza. Se tem um fenômeno da natureza na oração, é porque não existe sujeito. Por exemplo, chovia o dia inteiro, a noite inteira. Se tem o verbo fazer, haver e ir, quando indica tempo decorrido, mas há muitos anos que o Paraíba não repetia a façanha. Também vai ser um sujeito inexistente. Verbo fazer, haver ou ir, indicando tempo. Esta oração também vai ficar sem sujeito. Deu para entender? Sim, deu. Então, basicamente, nós temos na língua portuguesa apenas 5 sujeitos. Os sujeitos que podem ser determinados, os sujeitos sendo indeterminados ou determinados. Os determinados, eles podem vir simples e composto. O sujeito simples é quando tem um núcleo só. O sujeito composto é quando ele tem mais de 2 núcleos. E núcleo é o que o verbo se refere. Ou seja, na oração, o núcleo é o que o verbo está se referindo.
um substantivo, um pronome, um numeral. Temos o sujeito, mas pode ser, e temos o sujeito inexistente, que é quando a gente não encontra sujeito nenhum na oração, composta apenas por predicado. Então, encontra-se verbos que expressam fenômenos da natureza, verbos que expressam tempo decorrido. E tem o sujeito indeterminado, que é quando não se refere a uma pessoa ou quando se desconhece quem executou a ação. Sempre este sujeito vai vir na terceira pessoa, tanto do singular quanto no plural, certo? Eu vou passar para os exercícios. Primeiro tem assim. Neste momento, começaram a feri-lo nas mãos, a pau. Nesta frase, o sujeito do verbo é o quê? Nas mãos, indeterminado, determinado, inexistentes ou não tem sujeito algum. Ou nada, né? Hein? Pode dizer aí. Indeterminada? Indeterminado, porque já está dizendo, e a frase começa com um verbo em... O verbo aí está em quê? Terceira pessoa. Terceira pessoa do plural. Então, geralmente, quando o sujeito é indeterminado, ele vai vir na terceira pessoa ou do singular ou do plural. Segundo, escolhi a mesinha que estava na calçada e pedi um suco de frutas naturais, mas sabendo que veria um suco com sabor de frutas artificiais. As frutas de laboratório, os bebês de laboratório. Mas onde estamos? Enfim, já anunciaram que temos usinas nucleares. Um dia vai chegar um sergipano ou um paulistano. Não tenho preconceito com região, já tendo, né? Não tenho preconceito de região, já tendo, e vai apertar distraidamente o botão errado. Pronto. O Brasil vira a memória. E as pessoas tão inconscientes ouvindo uma musiquinha na porta da loja de discos. Também vejo um homem esgraxando o sapato. E no prédio em frente passa um filme certamente desinteressante. Noto que apenas um casal está na fila do cinema. Vejo também um velho com um netinho jogando migalhas para os pombos. Chovem propagandas de produtos comerciais, poluindo a paisagem. Era bom antes, lembra? Quando as paisagens eram limpas, mas agora é tarde. É tarde no planeta. Assinale a opção em que a frase não tem o seu sujeito ou a sua inexistência corretamente explicado. Lembra? Sujeito implícito mais facilmente identificável pela forma verbal. Letra B. Passam um filme certamente desinteressante. Sujeito indeterminado, pois o verbo está na terceira pessoa do plural, torna desconhecida a identidade de quem praticou a ação. Letra C. É tarde no planeta. Oração sem sujeito, pois o verbo ser está empregado no sentido de tempo. Chovem
propagandas de produtos comerciais, oração sem sujeito, pois o verbo expressa um fenômeno da natureza. E as pessoas estão inconscientes ouvindo uma musiquinha. Sujeito simples, pois possui apenas um núcleo. Assinale a opção em que a frase não tem o seu sujeito ou a sua inexistência corretamente explicado. Qual é a frase que está corretamente explicando uma frase que não tem sujeito aí? Alguém? Letra B? Letra D. Por quê? Porque a oração sem sujeito, ela é expressa por um fenômeno da natureza, certo? Passa. Identifique a oração em destaque cujo sujeito é indeterminado. Aí, letra o quê? Sujeito indeterminado é aquele o quê? Hein, gente? Identifique a oração em destaque cujo sujeito é indeterminado. Acho que a letra A. Oi? Letra B? Letra B. É. Certo, porque o sujeito está na terceira pessoa do singular. Faz anos, é sujeito inexistente. Aluga-se casa é sujeito... Aluga-se casa seria o quê? Na percepção de vocês. Sujeito oculto. Oi? Sujeito oculto. É oculto. Depois de telefonar para os vizinhos, eles ficaram com meu número e ligaram. É sujeito o quê? Para dizer que a encomenda havia chegado. Sujeito composto. Porque quem ligou? Eles. Eles só não repetiram o sujeito, mas na frase está explicitamente dizendo que eles ligaram para dizer que a encomenda. Então, sujeito determinado composto. Está garoando. É sujeito quê? Que expressa fenômenos da natureza. Oi? Sem sujeito. Sem sujeito. Certo. Aí a quarta tem assim. Identifique, né? Desculpa aí pelo erro. Identifique as opções verdadeiras e as falsas. Sujeito composto é aquele que apresenta substantivos no plural. Falsa. Falsa. Na letra B. Há 3 formas de indeterminar o sujeito, flexionando o verbo na terceira pessoa do plural, utilizando o pronome si com o verbo na terceira pessoa do singular, ou utilizando verbos no infinitivo impessoal. Verdadeira. O sujeito oculto é um sujeito determinado, porque mesmo que não esteja expresso na oração, ele pode ser facilmente identificado. Falsa. Verdadeiro? Sujeito determinado, porque mesmo que não esteja expresso na oração, ele pode ser facilmente identificado. O sujeito oculto não é aquele que a gente identifica na oração?
Se a gente identifica um sujeito na oração, essa oração passa a ter um sujeito determinado. Então, é falso Verdadeira. O sujeito indeterminado também é chamado de sujeito inexistente. Falso ou verdadeira? Falso. Falso. Inexistente é a oração sem sujeito, né? E o sujeito indeterminado é o que vem em terceira pessoa, do plural, ou com verbo se, ou com pronomes, com verbos no infinitivo. E na letra E, nas orações sem sujeito estão presentes os chamados verbos impessoais. Oi, voltei. É que caiu a internet. Ai, meu Deus. Carol? É porque caiu a internet do computador. Tem como tu abrir aí para mim o slide? Tô tentando conectar essa internet, eu não sei não. E eu dando aula e eu digo, por que ninguém me responde? Quando eu fui ver, a internet tinha caído. Boa noite, professora.
Boa noite. Vou tentar entrar aqui. Os verbos impessoais são aqueles que descrevem o tempo decorrido. Fazer, haver. Aí o quê? Seria o quê? Verdadeiro? Verdadeiro. Verbos fazer, haver e ir, que indicam o tempo decorrido, são chamados de verbos impessoais. Aí está dizendo que nas orações sem sujeito, os verbos impessoais estão presentes, então é verdadeiro. Aí o que é que acontece? Pode passar, Carol. Os termos essenciais de uma oração são sujeito e predicado. O que seria predicado? Predicado é tudo que vem depois do sujeito. Então, está dizendo aí, o predicado é a informação que se dá sobre o sujeito. Ao identificar o sujeito da oração, todo o resto faz parte do predicado. Por exemplo, uma pessoa ligou, mas não quis se identificar. Sujeito, uma pessoa. Predicado, ligou, mas não quis se identificar. Pode passar, Carol. Aí, o predicado, ele se caracteriza por quê? Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. O predicado nominal é quando o seu núcleo, parte principal do predicado, é um nome e o seu verbo é de ligação. Aí vamos lá. O que seria um verbo de ligação? São verbos que indicam um estado, um modo e um sentimento. Para vocês pegar mais assim, entender, eu botei aqui os principais verbos de ligação. Tá dando para escutar direitinho, né? Tá sim. Professora, Oi. Pode eu falar. queria perguntar um negócio à senhora. Diga. É verdade que a pessoa, tipo assim, quando a pessoa estiver escrevendo uma história, a pessoa não pode dizer há muito tempo atrás? É verdade, porque Por quê? é pleonasmo. Porque há muito tempo já é atrás, entendeu? É como se você estivesse repetindo dois termos, aí você tem que falar há muito tempo. Porque é justamente que o verbo haver aí está no tempo de existir. Então, está descrevendo o tempo, o decorrido. Quando você fala há muito tempo atrás, você está cometendo pleonasmo. Porque o verbo haver já está fazendo o sentido da frase. Já está descrevendo o tempo. Entendeu? Aham. Então, no caso, a pessoa tem que colocar há muito tempo, né? Há muito tempo. Ah, sim. Obrigada. De nada. Aí o predicado nominal, gente. O predicado nominal, o núcleo vai ser, que é a parte principal do predicado, vai ser um verbo de ligação. O que seria o verbo de ligação? É um verbo que indica um estado, um modo e um sentimento. Aí eu coloquei aqui uma dica para vocês memorizar melhor o que seria um verbo de ligação. Café para dois. O que seria café para dois? São os principais verbos de ligação: continuar, andar, fazer, ser ou estar, permanecer e parecer. No predicado nominal, você vai lá analisar sintaticamente a frase, você vai ver se é um predicado nominal ou se é um predicado verbal. Você vai entender que um predicado nominal é quando ele for ligado por um verbo de ligação. E um verbo de ligação vai indicar um estado. Aí a gente tem que ter só atenção, porque os verbos ficar e andar são verbos de ação, né? Você não anda para algum lugar? Mas eles podem também indicar um estado. Por exemplo, Mariana anda distraída. Não está indicando que ela está distraída e não que ela está andando pela rua. Então, quando o verbo vem de um modo que está indicando o estado de uma pessoa, a forma como ela está, o modo como ela se encontra, é um verbo de ligação e não um verbo de ação. O verbo de ligação vai indicar sempre um estado, entenderam?
que são esses: continuar, andar, fazer, estar, permanecer e parecer. Já o predicado verbal vai ser quando o núcleo, que é a parte principal do predicado, vai indicar uma ação. Ou seja, no predicado nominal, eu tenho um estado, indicando um estado e um modo. E no predicado verbal, eu tenho um verbo indicando uma ação. O verbo expressa uma ação. O velhinho contou uma história. Predicado, contou uma história. O núcleo é o verbo. Ou seja, o velhinho contou o quê? Uma história. Ele precisa terminar a ação que foi feita. Não é um estado que ele se encontra, ele está praticando uma ação. No predicado nominal, é um estado em que se encontra. No predicado verbal, ele pratica a ação. Porém, no predicado verbal, dentro do predicado verbal, existe a transitividade. O que seria... Eita, Carol, passa. Pode passar. Não, volta. Volta só uma. Tá muito pequeno, né, gente? Volta só uma para voltar. Não, não é assim, não. É depois do predicado verbal. É isso aí. É depois disso aí. Pronto. Aí, o que é que acontece? No predicado verbal, vai existir a transitividade. No predicado nominal, não. No predicado nominal, ele vai indicar a ação, um estado, o modo. E no predicado verbal, ele vai indicar a ação. Aí, como é que ele vai indicar a ação? Através de verbos que indicam a ação. Só que esses verbos, eles têm uma transitividade. E o que seria a transitividade? São verbos que é transitivo direto, verbos transitivo indireto e verbos intransitivo. Aí, pode voltar, Carol, por favor. Aí, pronto. Quando o verbo ou núcleo do predicado verbal tem um sentido completo e não precisa de complemento, ele é um verbo intransitivo. Por exemplo, João morreu. Eu preciso de quem, do que ou que João morreu? Não, porque a ação já está completa. A gente pergunta porque é curioso, porque precisa saber, né, a causa. Mas se ele morreu, morreu. Se ele nadou, ele nadou. Se ele nadou no mar, ele nadou na piscina. Mas a ação já foi completada? Ele não nadou? Ele caiu. A ação já não está completa? Ele caiu. A gente pergunta onde ele caiu, como ele caiu, mas a ação está completa. Se a ação estiver completa, este verbo é intransitivo. Aí tem os exemplos de verbos intransitivos: morrer, acordar, nascer, nadar, cair, mergulhar e correr. Entenderam? É um verbo que não precisa de complemento algum. Se eu disser assim, Júlia morreu, a ação já foi completada. Eu nadei, a ação já está completa. Ela correu, a ação já está completa. Não precisa de complemento. Entenderam o que é um verbo intransitivo? Sim. Aí pode passar, Carol. Aí vem o verbo transitivo direto. O que seria o verbo transitivo direto? É aquele que vem acompanhado de um objeto, mas não precisa de preposição obrigatória. Objeto direto ou objeto indireto. Por exemplo, o aluno comprou os livros que havíamos solicitados. Sujeito, o aluno, os livros, é o objeto direto. Por quê? Porque ele não precisou de uma preposição para continuar a ação. Então, é um objeto direto. Aí vocês me perguntam, mas eu vou usar isso aonde? Gente, por exemplo, quando eu digo assim, eu namoro com o Fernando. Essa frase está correta ou está errada?
Errada? Está errada, justamente pela transitividade do verbo, porque namorar é um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, ele não pede preposição com uma preposição. Então, quem diz assim, eu namoro com fulano, é como se dissesse assim, eu estou namorando Fernando, mas tem outra pessoa também. É como se tivesse 3 pessoas namorando. Então, na prova de redação, no texto, né, vocês podem entender a transitividade do verbo. Se o verbo não pede preposição, como namorar, é errado botar com preposição. Então, o certo é, eu namoro Fernando. Eu não namoro com o Fernando, eu namoro Fernando, porque o verbo é um verbo transitivo direto, ele não precisa de preposição. É por isso que eu digo, eu vou ao banheiro ou eu vou no banheiro. Ao banheiro. Justamente porque é um verbo transitivo direto que não precisa de preposição. Então, é um verbo transitivo direto com o objeto direto sem a preposição, por isso que existe a transitividade verbal. Eu vou ao banheiro e não no banheiro. Pode passar, Carol. Aí vem o verbo transitivo indireto, que é acompanhado de uma preposição obrigatória. Aí vem aí. Precisa-se de uma preposição junto ao objeto. Por exemplo, Camila gosta de praia. A preposição de está acompanhando o objeto indireto. Então, Camila, ela gosta de quê? Ela gosta de praia. Então, a preposição aí é um objeto indireto e o verbo gostar é um transitivo indireto. Vocês estão entendendo? Sim. O Sim. verbo Sim. o verbo transitivo direto não vai pedir a preposição. Já o verbo transitivo indireto, ele pede, além do objeto, a preposição. E o verbo intransitivo é aquele que a ação já é completa, sem preposição ou sem objeto algum. Aí vamos para as questões. Assinale a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações a seguir. Lembrando que o predicado nominal ele vem só com o verbo de ligação, indicando um estado, e o predicado verbal ele vem com os verbos de ação, o de transitividade, o transitivo direto e um transitivo indireto. Aí tem assim: ela chegou da festa, já era madrugada. Para o quê? Predicado. Direto? Certo, aí, se é um transitivo direto, mas não tem a preposição, ó, ela chegou da festa. Quando tem preposição é o quê? Transitivo o quê? Indireto. Indireto. Se é um transitivo indireto, está indicando uma ação. Se indica uma ação, é um predicado o quê? Verbal. Verbal. Os moradores estavam revoltados. Lembram que estar é um verbo que indica um modo, um estado, então é um predicado o que aí? Nominal. Nominal. Ele encontrou os amigos num bar. Verbal. Verbal. Os estudantes protestaram nervosos contra a corrupção. Verbal. Verbo nominal. Ela ficou aflita com a sua demora. Ficar é um verbo o quê? Indica o que ficar? Ação.
Ficar. Mas tem que ver o contexto da frase. Ela ficou aflita com a sua demora. Não está indicando o estado que ela ficou. Sim. Se ele está indicando o estado, é o quê? Um verbo, um predicado nominal. Qual é a questão? Letra B. Muito bem. Que bom que vocês entendem, né? Tudo que eu falo. Vamos lá. Paulo está adoentado. Paulo está no hospital. Veja que é o contexto. O predicado nominal vai indicar o estado e o predicado verbal vai indicar a ação. Onde é que está indicando o estado e onde é que está indicando a ação? Pode Eita, repetir? Carol, acho que não é essa não. Passa aí. Ai, meu Deus, a chamada vai terminar já. Ai, Carol, tem isso também? É Paulo está adoentado. Paulo está adoentado. É onde tem Paulo está adoentado. Não, mas dá tempo, que só tem mais 3 questões. Eu acho que não é essa não, Carol. É a próxima. É essa aí. Paulo está adoentado. Aí a gente vai ver o quê? Não, essa não é a outra. Essa aí. Paulo está adoentado. Aí a gente vai ver o quê? A gente vai ver o contexto. Paulo está adoentado indica uma ação ou um estado. E Paulo está no hospital indica uma ação ou um estado. Ele quer saber se o predicado é verbal em 1 e 2, o predicado é nominal em 1 e 2, o predicado é verbo nominal em 1 e 2, o predicado é verbal em 1 e nominal em 2, ou o predicado é nominal em 1 e verbal em 2. Hein, gente? Verbal em um e nominal em outro. Certo. Ai, meu Deus, saiu aqui. Deixa eu voltar. Certo. Mas onde é que ele está? Onde é que ele é nominal? Onde é que ele é verbal? Nominal no primeiro Certo. e verbal no segundo. Muito bem. Porque no primeiro ele está indicando justamente o estado, né? Isso. E no segundo ele está indicando a ação. Vixe, vai terminar. Aí vamos ver se dá tempo. Sobre a classificação do predicado, é incorreto afirmar o quê, gente? Quando o núcleo do predicado for um nome, adjetivo ou substantivo, ele será chamado de predicado nominal. O predicado nominal é composto por um verbo de ligação. Aí tá ok, né? Sim, sim. Na letra B, quando o núcleo do predicado for um verbo, esse predicado será chamado de predicado verbal. Ok, certo? Ok. Na letra C, o predicado verbo nominal, assim é chamado por ser resultado da fusão de um predicado verbal com um predicado nominal. Certo, né? Certo. E no predicado verbo nominal, o núcleo nominal apenas será representado por um predicativo do objeto, Errado. porque o verbo nominal ele vai ser representado por um verbo de ligação e no nominal e no predicativo, no predicado verbal ele vai ser representado por um verbo de ação. É isso. Vocês entenderam tudinho? Sim. Sim, deu pra entender. Deu para entender, né? Essas construções que eu estou dando é para ajudar também na redação, certo? De vocês. Questões de concordância, verbal e nominal já entra aqui já, tá? Vai acabar a aula, gente. Sim, acabou a aula, foi.
Pode encerrar, tá, gente? Até a próxima aula. Tchau. Tchau, boa noite. Até a próxima aula. Até. Tem exercícios sobre isso, tá? Já passei já para vocês. Tá bom, professora. Tchau, boa noite. Boa noite.